Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje eu vou falar da escola sabatina, alusões, imagens e símbolos. A lição de hoje desse capítulo é a lição número 3, imagens de do casamento. Vou falar sobre esse contexto da lição, falar sobre essa lição, mas primeiro eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia. Ative o sininho de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Deixe seu like. E é tudo de graça. Ela não custará nada para vocês, tá ok? E vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Muito obrigado, meu Deus. Fique comigo nesses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo para trazer essa lição maravilhosa da escola sabatina para todos os povos, nações e línguas. Por isso, meu Deus, fique comigo. Tudo isso peço e agradeço. Tudo peço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, povo de Deus. Imagens do casamento. A lição de sábado, verso para memorizar. Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bordas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Apocalipse capítulo 19, verso 9. A Bíblia está repleta de histórias de amor que revelam poderosamente os aspectos da salvação e do amor de Deus por seu povo. O relacionamento mais íntimo que existe, o casamento, é uma escola na qual, se permitirmos que seja experimentado da maneira que Deus planejou, podemos descobrir lições profundas sobre seu amor por nós, sobre o nosso relacionamento com Ele e sobre tudo o que Ele faz para nos redimir. As ideias atuais sobre o amor e casamento têm distorcido nossa capacidade de apreciar o que Deus deseja nos ensinar por meio da aliança matrimonial. Embora o pecado tenha distorcido o casamento e tudo o mais, essa instituição ainda pode ser um meio poderoso de revelar a verdade, inclusive a respeito das profecias, mais do que apenas nos fazer felizes. O casamento deve ser uma escola na qual aprendemos lições profundas sobre nós mesmos e sobre nosso relacionamento com Deus. Esta semana estudaremos aspectos positivos e negativos do casamento, a fim de entender melhor como Deus se relaciona com seu povo, mesmo quando há falhas, e aprender algumas verdades sobre o seu amor que nos ajudarão a compreender melhor os eventos dos últimos dias. Lição de domingo: uma só carne. O casamento é uma das metáforas bíblicas que ressaltam mais profundamente a intimidade de que Deus deseja ter com a humanidade. Essa situação é usada com tanta frequência na Bíblia e aparece de forma tão marcante no Apocalipse que é essencial que estudantes da palavra compreendam o que Deus deseja comunicá-la a usá-la. A pergunta número 1, leia Gênesis capítulo 2, versos 23 a 25 e Éfesos capítulo 5, versos 29 a 32. De que maneira o casamento humano ilustra a conexão de Cristo com a humanidade? Em certa ocasião, conversando com os fariseus, Jesus citou o relato de Gênesis sobre o casamento de Adão e Eva. Os fariseus rapidamente questionaram: então por que Moisés ordenou dar uma carta de divórcio e repudiar a mulher? Mateus capítulo 19, verso 7. Moisés era considerado um dos fundadores da nação. Imagine questionar o Criador do casamento colocando contra um de seus profetas. Uma das estratégias de fariseus era tentar provar que os ensinos de Jesus contradiziam as Escrituras. Um casamento duradouro e marcado pela fidelidade era o ideal de Deus ao criar um ser humano. Infelizmente, a humanidade corrompeu esse dom fundamental de Deus. Pela importância que as Escrituras atribuem ao casamento, não deve ser coincidência que essa instituição divina sempre tenha sido atacada pelo inimigo. Junto com o sábado, ele é uma dávida que recebemos no Éden, e ambos têm a intenção de mostrar o anseio de Deus por um relacionamento com suas criaturas. O casamento, que é a união entre duas pessoas imperfeitas, sempre produzirá conflitos.
O casamento entre Cristo e a Igreja é uma união entre o Salvador perfeito e uma noiva bastante imperfeita. No entanto, podemos aprender sobre o amor de Deus com aquilo que existe em um bom casamento. Aqui estão os 3 princípios para o casamento. 1. Perdoe seu cônjuge, por mais que ele não mereça, assim como Cristo nos perdoa sem merecermos. 2. Aceite seu cônjuge com todas as suas falhas, assim como Cristo nos aceita com todas as nossas imperfeições. 3. Assim como Cristo nos colocou antes de si mesmo, pense no seu cônjuge antes de você mesmo. Esses princípios fundamentados do Evangelho nos ajudam a entender como Deus se relaciona conosco. Eles fortalecem o casamento. Essa é a pergunta no rodapé. Como Deus se relaciona conosco? Eles fortalecem o casamento? Quer dizer, Deus relaciona conosco com amor e misericórdia. E se Deus nos perdoa, temos que perdoar também o cônjuge, o parceiro ou a parceira. Então, quer dizer, se nós perdoarmos o parceiro ou a parceira, estamos fortalecendo o nosso casamento. Estamos unindo de novo o relacionamento com Deus conosco. Fortalece o nosso casamento. E Deus, entre nós, também, juntamente conosco, fortalece o nosso amor por Ele, Ele por nós. Lição de segunda-feira. A bela noiva. Ezequiel 16 apresenta uma ilustração surpreendente do interesse de Deus por seu povo e descreve a nação de Israel como uma criança abandonada, que foi deixada em campo aberto para morrer. Deus a levou para casa, deu banho nela, e quando estava crescida, casou-se com ela. É uma imagem poderosa de um casamento bastante improvável. Número 2. Leia Ezequiel capítulo 16, versos 4 a 14. O que é a história dessa noiva nos ensina sobre as intenções de Deus para conosco. Deus disse a Israel que, sob seus cuidados, a nação se tornou muito bonita. Ezequiel 16, 13. Quando o Senhor a encontrou pela primeira vez, ninguém a achava bonita. Da forma, ela foi rejeitada, deixada para morrer. Mas à medida que Deus expressava atenção por ela, ficou cada vez mais bonita, até que se tornou o centro das atenções do mundo. Na época de Davi e Salomão, reis de Israel, isso era especialmente verdadeiro. A rainha de Sabá viajou de longe para ver o esplendor de Israel. 1 Reis, capítulo 10, versos 1 a 13. No entanto, a beleza de Israel era um presente de Deus. A nação era bonita. As nações comentavam sobre ela, porque Israel era a noiva do Senhor. Deus disse: você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você. Ezequiel capítulo 16, verso 14. Esse é um tema recorrente na Bíblia. A noiva de Deus é bonita, não por causa de algo que ela fez, mas porque o Senhor derramou o seu favor sobre ela e a tomou assim. De igual modo, somos belos aos olhos do céu, não por causa de algo que fizemos para merecer isso, mas pela graça que Deus nos deu. Somos belos por estarmos revestidos com a justiça de Cristo, que é a justiça de Deus em pessoa. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Tudo estava bem até que algo aconteceu. Mas você confiou em sua beleza, em sua fama fez com que você se prostituísse, e você se ofereceu a todos que passavam para ser deles. Ezequiel capítulo 16, verso 15. Fomos criados para refletir a glória de Deus, mas quando as criaturas pensam que sua beleza vem delas mesmas, essa beleza perde seu valor e surgem problemas. Pergunta no rodapé. Quais são os perigos de confiar em nossa beleza? Pensamos que temos méritos ou algo que nos torna merecedores do amor de Deus. Como evitar o orgulho espiritual? Quer dizer, quais os perigos de confiar em nossa beleza? De nós negarmos a palavra de Deus e viver por si mesmos. Viver nesse mundo mundano. E pensarmos que temos méritos ou algo que nos torna merecedores do amor de Deus, temos que merecer, se nós fizermos o certo. Se nós obedecer a sua lei, os seus mandamentos, os seus estatutos, ser salvo pela graça, andar junto com Deus.
aí nós merecemos todos os méritos. E como evitar o orgulho espiritual? Cara, é a mesma coisa da primeira. Cara, confiar os perigos de confiar em nossa beleza. Quer dizer, cara, de achar que nós somos mais do que a outra pessoa, que a gente pode viver como que a gente quer. Quer dizer, ter orgulho, cara, por exemplo, assim, eu sou de Deus, aquele lá é ímpio, aquele lá, cara, não presta. Não, cara, você não pode fazer isso. Se você é de Deus, cara, se você, cara, lê a palavra, cara, se você frequenta uma igreja, cara, está, cara, fielmente, cara, na palavra de Deus, cara, você deve chegar naquele ímpio e pregar o evangelho para ele. Cara, tentar converter ele. Não se bajular, como se diz, querer falar, aquele lá não tem mais salvação, aquele lá não tem mais jeito. Orar para aquela pessoa. Mostrar o evangelho para aquela pessoa. Tentar, cara, trazer ao seu lado aquela pessoa. Cara, se você trazer aquela pessoa ao seu lado, cara, mostrar Deus para ele e ele se converter, é um sinal no céu a mais que você ganha. Se você, cara, fizer ao contrário, cara, é um sinal a menos no céu. Cada vez mais você está se afastando a si mesmo, cara, do céu. Pense nisso. Lição de terça-feira. A esposa prostituta de Oséias. O pedido de Deus ao profeta Oséias foi uma das tarefas mais estranhas que ele já deu a uns de seus servos. Casar-se com uma prostituta. Mas Deus usou Oséias para nos ajudar a compreender, a partir de sua própria perspectiva, a dor do pecado e da rebelião humana. Deus amou e escolheu uma esposa, Israel. Ela o traiu inúmeras vezes, mas ainda assim, surpreendentemente, ela a aceitava de volta e a restaurava. Pergunta número 3. O que é prostituição mencionada na Bíblia? Que lições na igreja aprende com o que é a história de Oséias? De que maneira os cristãos repetiram os pecados de Israel? A Bíblia revela que os erros de Israel no Antigo Testamento seriam repetidos pela Igreja de Cristo. O povo de Deus com o qual ele fez uma aliança se desviou completamente antes do exílio de Babilônia, imitando as práticas idólatras das nações vizinhas. A tragédia é que o povo de Deus, a partir do período do Novo Testamento, acabou fazendo a mesma coisa que o seu povo do Antigo Testamento havia feito, levando a transgressão e apostasia que permanecem até hoje. Em ambos os casos, o povo de Deus se afastou do relacionamento com ele e procurou supostas soluções humanas para os seus problemas. O mesmo problema que tinha no Antigo Testamento, que era no Novo Testamento na época dos discípulos, se arrastam até nos dias de hoje. Que ele vai arrastar até na volta de Jesus. Cara, a idolatria. A idolatria está mais forte hoje do que era no passado. Macumbaria, espiritismo, Umbanda, cara, um monte, maçonaria, cara, olha só, cara, a masmorra que é, cara, de idolatria, cara, nos dias de hoje. Tá pior do que do antigo e no comecinho lá dos profetas, cara, dos discípulos. Quer dizer, tivesse um profeta hoje, que ela se casaria com uma prostituta porque a humanidade está se prostituindo. As palavras que Deus usou no livro de Oséias mostram que ele não estava apenas tentando nos mostrar o que fizermos de errado, mas como se sentiu diante disso. Quem já foi traído pelo cônjuge pode ter uma pálida noção dos sentimentos que nossa infidelidade a Cristo despertam nos seres celestiais. Talvez a parte mais surpreendente da história de Oséias seja o que ele fez para redimir sua esposa rebelde. Quando lemos o último convite à humanidade, chamando o povo de Deus para sair de Babilônia, é impressionante que ele o chama de povo meu. Apocalipse capítulo 18, verso 4. E não de desconhecidos. Ele os conhece profundamente e os ama. Quando seu mundo avança em direção ao seu momento mais sombrio, Deus ainda oferece o preço da redenção que ele pagou para nos comprar de volta com seu sangue.
A cruz de Cristo, mais do que qualquer coisa, mostra o desejo intenso do Senhor de salvar seu povo rebelde. Pergunta no rodapé: de que maneira uma igreja, mesmo a nossa, pode se envolver em adultério espiritual? Um monte. Um monte de igreja está em adultério, principalmente as evangélicas. A católica é por si mesma em adultério, né? A católica por vários anos, séculos, está em idolatria. Mentiras. Por suas tradições. Ela está em adultério há bastante anos. Há mais de 1000 e poucos anos. Que ele vai culminar até a volta de Jesus. Agora as igrejas evangélicas do século XIX até hoje, estão se prostituindo. Tem um monte de igreja que está se prostituindo. Tem as igrejas remanescentes, que prega a verdade, existe, mas a maioria, vamos dizer assim que, eu não vou jogar 90%, só 10%, não, eu vou jogar uns 70% de idolatria, de igrejas idólatras, e 30% de igrejas verdadeiras. Tem muitas igrejas em adultério. Lição de quarta-feira, Isaque e Rebeca. Quando Abraão já estava idoso e sem dúvida pensando nas promessas que Deus lhe havia feito sobre os seus descendentes, Gênesis capítulo 15, verso 5, ele deu uma tarefa solene ao seu servo mais velho e de mais confiança. Pergunta número 4. Leia Gênesis capítulo 24, versos 1 a 4. Por que era tão importante para Abraão que seu filho não se casasse com alguma das filhas dos cananeus? Gênesis capítulo 24, verso 3. A advertência de Abraão parece exclusiva, no entanto, essa questão era espiritual, não ética. Era teológica, não nacional. Abraão sabia que as práticas religiosas de Canaã eram moralmente corrompidas e envolviam a adoração a falsos deuses. Para Isaac seria fácil cair nessas práticas se ele casasse com uma cananeia. A história de grande parte do antigo Israel e até mesmo da igreja ao longo dos séculos revela que o povo de Deus que deveria testemunhar ao mundo muitas vezes imita o mundo em falsos ensinos e crenças religiosas. Um dos maiores exemplos disso é a introdução do domingo, o dia pagão do sol, no lugar do sábado bíblico. Uma realidade que desempenhará um papel bastante destacado nos últimos dias, com certeza. Decreto dominical. Quando sair o decreto dominical, ela vai abalar as potestades, ela vai abalar o mundo de dúvidas e de questões. Eu quero estar vivo até lá, para ver a reação do povo. Lição número 5. Leia Gênesis capítulo 24, versos 57 a 67. Que lições aprendemos sobre Cristo e sua igreja a partir de detalhes que encontramos nessa história? Por exemplo, o que aprendemos sobre nosso estado pecaminoso a partir do fato de que Rebeca era uma parente distante e afastada de Isaque? Estamos ligados ao nosso Criador, pois fomos originalmente feitos à sua imagem. Apesar da separação de Deus provocada pelo pecado, somos considerados a noiva certa para Ele. Ainda que por causa de decisões erradas, possamos tornar o casamento turbulento. Pergunta no rodapé. Deus ama sua noiva, que somos nós, mais do que nós o amamos. Quais escolhas fortalecem nosso amor por Deus? Temos que fortalecer a 100%. Temos que amar plenamente, de todo o nosso coração e de todo o nosso ser. E quais são as escolhas que enfraquecem esse amor? Quero você viver longe de Deus. Quero viver em idolatria. Quero não pegar a Bíblia para ler. Isso enfraquece totalmente a sua relação com Deus. Lição de quinta-feira. A prostituta é julgada. Pergunta número 6. Os seres celestiais comemoram duas coisas: a destruição da prostituta e o casamento de Cristo com sua noiva. Esses dois eventos demonstram ao mesmo tempo o caráter justo e amoroso de Deus. Isso está em Apocalipse capítulo 19, versos 1 a 9. A infidelidade conjugal tem um preço doloroso. Os filhos e outras pessoas sofrem profundas consequências. Até o mais paciente dos cônjuges a ser traído acaba descobrindo que é um momento sem volta, depois do qual é impossível restaurar o casamento.
Quando este mundo chegar ao ponto que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento, não haverá sentido em dar continuidade à história da Terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. Mesmo que Deus e os seres celestiais sintam tristeza pelos perdidos, os que sofreram sob o domínio do pecado podem comemorar porque ele finalmente terá acabado e o mundo será restaurado à condição para a qual Deus o projetou inicialmente. Desta vez ninguém mais se afastará novamente de Deus, porque todos terão aprendido do modo mais difícil que ele estava certo sobre as consequências de nos separarmos dele. Pergunta número 7. O que a ilustração do casamento significa em Apocalipse capítulo 21, versos 1 a 4? E por que ele nos traz tanta esperança em que essa certeza se baseia? O casamento é uma união para toda a vida. É símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja é o que o marido e mulher devem revelar um ao outro. Ellen G. White no Testemunhos para a Igreja, no volume 7, na página 43. Cristo sofreu uma dor inimaginável quando a humanidade o rejeitou e entregou a falsos deuses a afeição que lhe pertence. Mesmo assim, ele se entregou por nós, recebendo a punição por nosso adultério e infidelidade para que, se nos arrependemos e nos afastamos desses pecados, possam receber a vida eterna. Leia 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19, o que Deus dá a certeza de que Apocalipse 21, 4 se cumprirá. Com certeza que se você viver com Cristo, se você viver na plenitude da sua lei, claramente você será salvo. Sexta-feira, estudo adicional. Quando vemos as informações disponíveis na Bíblia para nos ajudar a compreender as profecias, podemos ser tentados a usá-las de modo equivocado. Alguns enfatizaram tanto os símbolos e as figuras de linguagem das histórias bíblicas, que acabaram tratando esses relatos como mitos. Embora existam figuras de linguagem na Bíblia, Deus utilizou os eventos reais, que envolveram nossos reais, para ensinar verdades sobre o seu relacionamento com a igreja. O casamento em Canaã traz lições sobre a metáfora do casamento usado nas profecias, mas esse casamento foi um evento real. A palavra de Cristo forneceu ampla provisão para a festa, assim também sua graça é abundante para pagar as iniquidades. Ellen G. White, o desejado de todas as nações, na página 110. Deus nos tem dado essas coisas e sua bênção acompanhará o estudo reverente das Escrituras proféticas, feito com oração. O desejado de todas as nações, página 177. Quer dizer, povo de Deus, esse foi a lição número 3, imagens do casamento. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por este dia do Senhor. Mais um dia que eu possa trazer esta palavra, que eu possa pregar essas palavras maravilhosas e verdadeiras para todos os povos, nações e línguas. Muito obrigado, meu Deus, por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez de mim o seu servo para pregar essa verdade. Tudo isso agradeço e oro em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscrevam no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, deixe seu like e compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!